Meu nome é Marcos Aurélio Cardoso, conhecido como Marquinhos da Fanfarra. Hoje tenho 51 anos, né? Sou aqui natural de São Roque, nascido e criado aqui na Santa Quitéria. E estamos na luta aí desde de então, né? Em 1994 fundamos a Escola de Samba Santa Quitéria, porque na época, então, a gente participava muito de concursos de bandas e fanfarras. E nesse período, que era de dezembro, que finalizava, ficava um período de vacância, que voltava com as fanfarras, com os concursos só a partir de março, abril, março, né? Então, esse período de vacância a gente se encontrava todos os dias, porque a fanfarra tinha os ensaios todos os dias. E aí ficou esse período, a gente acabou ficando, não tendo o que fazer, falou, vamos montar um bloco de carnaval. E aí surgiu a Santa Quitéria, na verdade era Unidos da Estação. Não tinha Santa Quitéria ainda, era Unidos da Estação, porque a gente ensaiava, inclusive, na estação, né? E lá surgiu, então, o bloco Unidos da Estação, que depois, com um montante de gente que vinha muito da Santa Quitéria, que eram os componentes da fanfarra, acabou ficando Unidos da Estação Santa Quitéria. E aí surgiu o nome, né? Mais conhecida hoje como Santa Quitéria. Iniciamos o bloco, né, na sala da minha casa. Foi o primeiro sonho que a gente teve de começar. E a partir daí dessa ideia, nós partimos para a Rua São Joaquim, né? E a gente tinha um barracão que era da fanfarra lá, e era uma casa normal, né? Uma marcenaria. E a partir daí a gente começou a criar o bloco, juntamente com a fanfarra. Então os instrumentos eram mistos, né? Uma mistura de instrumentos de fanfarra com instrumentos de escola de samba. E começamos na Rua São Joaquim, onde iniciou tudo. A gente ensaiava, era perto na estação, que deu o início de tudo. O primeiro samba próprio da escola, que eu me lembro, assim, né, e eu jamais vou esquecer, não foi nem escola ainda, foi bloco. 1998, o primeiro, o que marcou toda a minha vida, que nós tivemos até uma discussão em casa, por causa de, viu, você tá maluco, você vai virar uma escola de samba, não é a hora ainda. Meus pais preocupados, né, porque graças a Deus a gente tem uma família ciente daquilo que precisa ser feito, né, e a preocupação do nome. Então quando a gente chegou e pensou, olha, vamos montar uma escola de samba, e esse ano é bloco, mas escola ano que vem, chamava-se, né, esse samba enredo, assustou todo mundo porque do nada eu cheguei com o samba enredo feliz em casa, com a fita cassete e mostrando, falei, pai, vem aqui, quero mostrar um negócio pro senhor e tal. E a hora que eu coloquei a fita cassete, ele ouviu, explode a galera, diz o que tem, esse ano é bloco, mas escola ano que vem. Meu, aquilo ali foi um buraco que abriu. Foi muito legal, porque nós pensamos o seguinte, falamos, poxa vida, como é que esse ano é bloco e do nada você vai virar escola ano que vem? Você não tem essa preparação, tal, como é que vai fazer? Falei, deixa comigo. E assim, aquele incentivo de fazer as coisas, pegando o pessoal da antiga que faz parte comigo hoje, até hoje, graças a Deus, tem vários aí que fazem parte. Então a gente pegou e começou a iniciar um grande trabalho lá atrás de fazer com que em 99 virasse escola. 98 saiu com esse samba enredo e até tinha paradinha do funk, que era da Viradouros. A gente veio, fez uma junção em homenagem também e ficou muito bom. E no ano seguinte estávamos lá na luta com muita gente que passou pela escola e hoje não está, infelizmente, porque passou por outro plano, né? Passou por outro plano lá em cima, está olhando pela gente. Mas foi uma história muito bonita que em 99 sagramos campeão pela primeira vez, já pela primeira vez como escola.
Então, a emoção é como se fosse hoje, né? Contando para vocês, é como se fosse hoje, revivendo essas memórias assim maravilhosas. Legal para o futuro da escola radical. Santa Quitéria dá um alerta na geral. Legal para o futuro da escola radical. Santa Quitéria dá um alerta na geral. Com muito amor eu vou, com muito amor eu vou. Levar no carnaval eu vou da ecologia. Tô radiante, meu senhor, minha senhora. Mas todo, adorei no que eu fui legal. Mas todo, a liberdade. Tô radiante. Na época a gente ia surgindo, né? As escolas tinham começado a parar um pouco, até porque sempre foi problema de verba, né? Sempre foi problema de verba, a administração deixava a cultura um pouco de lado, então algumas escolas tiraram o pé e recomeçaram tudo de novo. Mas nós tínhamos na época grandes escolas como Cambará, nós tínhamos aí Vila Guiar, nós tínhamos aí São João Novo, São Roque Clube, então eram escolas assim bacanas que vinham vindo, Vila Nova, então era bem bacana. E a gente estava surgindo pela primeira vez na história como uma escola de samba Santa Quitéria, porque os ritmistas, eles sempre brigavam, né, que eram do bairro, eles migravam para outros bairros que eram próximos, Guaçu, Vila Nova, Cambará, então eles migravam muito, então nós não tínhamos uma escola. E como surgiu uma grande escola, o pessoal ficou, uma escola nova, o que a gente vai fazer? Será que é? Só que tinha aquele pé atrás ainda, infelizmente, porque a gente vinha vindo com uma outra criação, uma nova geração, que eram os componentes da fanfarra. E ficou rotulado por um bom tempo, que eram ritmista de fanfarra. Então, os mais velhos não chegavam com a gente, né? Então tinha aquela situação de, será que vai ser legal? Não, eu não vou passar isso aí é vergonhoso. As batidas que os caras fazem, os break, não existe break. Era uma época totalmente diferenciada. Então a gente vinha até com uma resistência, infelizmente, para parte dos mais antigos. Porque as batidas aqui eram tradicionais, né? Eram aquelas batidas de levada de feijão com arroz só. E a gente vinha vindo com uma mudança diferenciada. Isso causava até alguns desacordos com os mais antigos. Isso aí é uma fanfarra, as batidas de fanfarra. E sempre vinham julgando dessa forma, por um bom tempo ainda. E a mudança começou a mudar essas batidas para as escolas aqui, de acordo com que a gente foi macetando em cima disso aí. Tirando o feijão com arroz e moldando diferente a nossa batida da bateria. Nesse primeiro ano tivemos aí o samba enredo O Paraíso Animal, que também quem fez o samba enredo, que era compositor, Carlinhos Charuto, Carlinhos César, que fez parte da nossa história. Ele é uma das pessoas que mais fez parte da nossa história maciçamente, porque por um bom tempo ele fez nossos sambas enredos também. As primeiras apresentações nossas aí se iniciou mais ou menos em 2003 para 2004. Começamos a fazer algumas baterias, um pouquinho de bateria show, mas não era que nem hoje. Hoje realmente é o ano inteiro. A gente fazia mais próximo de carnaval. Nós tivemos a oportunidade, através do Valtinho Tato, de ir até o Camisa Verde e Branco, fazer uma apresentação, um show lá. Para quem não conhece o Valtinho, além de compositor, foi integrante da Originais do Samba também, é uma pessoa maravilhosa que abriu as portas em São Paulo para a gente. Então a gente iniciou isso de uma forma tranquila, porém que era só carnaval, na época de carnaval, mas hoje, nos dias de hoje, agora tem dias que são 2, 3 apresentações por dia, né, por finais de semana.
Então a gente vem com uma bagagem bem grande. E os carnavais do interior que a gente faz, a bateria virou um modelo, né? Graças a Deus virou um modelo, não só para São Roque, mas para toda a região. Nós tivemos a oportunidade de desfilar em outras escolas, inclusive em outras cidades, como foi Mogi das Cruzes, né? A gente esteve lá com a Guerreiras de Fogo, fomos campeão na época, a bateria com estandarte de ouro. Então tudo isso aí leva ao que? Um patamar superior de trabalho. Então é exatamente dessa forma. Mas um trabalho árduo, complicado, que a gente começou lá atrás, porque a verba é muito curta. É difícil, é difícil. O que a gente luta realmente é para a gente poder fazer a coisa direitinho. Tanto é que em 2017 nós estávamos já com o carnaval pronto, sem depender do poder público, e na época o prefeito disse que não ia ter o carnaval. E nós, teimosamente, vamos para a avenida, e foi a única escola que manteve a tradição acesa, a chama acesa, de ter o desfile de rua, que as outras demais cidades acabou, né, nas outras cidades. Então, nesse ano um ano também que ficou muito marcado, que nós não tivemos gradil, nós não tivemos nem segurança, não tivemos nada na avenida. A única coisa que disse é que não ia ter carnaval. E quando chegou nesse ponto, nós falamos, nós vamos. Tiramos todas as ARTs, contratamos carro de som, e muita gente falou que o carnaval não ia acontecer nesse momento. O carnaval aconteceu, e disse que era impossível uma escola desfilar na avenida sem gradil, porque o povo ia invadir, não ia deixar desfilar, ia virar uma bagunça. Não, provamos que realmente o povo gosta do carnaval de rua, desfilamos sem gradil, com o som nosso próprio, que nós alugamos, e foi assim o que realmente não deixou acabar o carnaval de rua de São Roque. Foi a nossa única escola e nós levamos muita gente para a avenida para assistir. Família Santa Quitéria, aqui é o presidente e mestre Marquinhos. 2017 vai ficar sinistro, hein? Vamos lá, comunidade, rumo à grande vitória. Procure saber, hein? Vai ficar sinistro! Alô, Santa Quitéria! Vai com tudo, me escorra! A Furiosa chegou, o show vai começar. É festa no seu coração. Meu carnaval é mistério e tem magia. O quê? No universo da ilusão. A Furiosa chegou, o show vai começar. É festa no seu coração. Meu carnaval é mistério e tem magia. No universo da ilusão. Eu posso dizer que a gente teve um ano, cada ano um ano especial. É difícil dizer um ano que foi melhor assim, para Santa Quitéria, porque cada ano veio crescendo cada vez mais, e aquela motivação. E sempre eu falava com os mais antigos, falava assim, poxa vida, olha que legal. Aí a turma falava, legal, quero ver como é que você vai fazer pro ano que vem, você tem que superar esse ano. E a superação pra gente é o combustível pra gente poder trabalhar. E cada ano superando mais. Mas eu acredito que um ano que, pra mim, né? Eu acho que cada um tem um ano especial, mas para mim, o ano mais especial foi de São Roque. São Roque foi uma luta contra a religiosidade, uma luta com os pensamentos de que a escola de samba é um local que é para bagunça, e a partir daí que começou o pessoal a enxergar diferentemente o que é uma escola de samba, a parte cultural. Foi a hora que eu tive a oportunidade de falar do santo guerreiro, de uma pessoa comum que foi santificado, a verdadeira história de um homem que era o São Roque, né, que virou o grandioso São Roque, que eu acho um padroeiro da nossa cidade. Viva São Roque! Viva São Roque! Dá licença! É tudo que sonhei! 100% pulsação! 100% emoção! Vai segurando! Santa
sagrado que é, com devoção e muita... Algumas, me desculpe, algumas pessoas na época não acreditavam no nosso trabalho. A gente veio um ano atrás, um ano antes, né, com o sertanejo. A gente colocou uma Nossa Senhora Aparecida na avenida. Fomos muito criticados, crucificados por colocar um santo na avenida. E um ano depois, eu com essa maluquice, a Raquel falou assim, qualquer ano a gente vai falar do São Roque. E por que ela falou isso, né? Aquilo ali já me entrou na cabeça, vai ser São Roque. Mas Marquinhos, algumas pessoas acabaram se afastando da escola. Algumas pessoas, a gente fala com tristeza na época, mas com muita alegria hoje. Algumas pessoas se afastaram da escola porque não acreditaram no trabalho. Porém, mesmo sabendo, ou poucas pessoas acreditando, uma das pessoas que ficou do meu lado assim, o tempo inteiro foi o Beto, né? O Beto foi uma das pessoas que assim, e ele me chama carinhosamente de chefe. Se o chefe falou, é esse, não adianta discutir com o chefe. Isso me fortaleceu mais. E aí eu falei, nós vamos falar de São Roque. O dia que eu divulguei, porque todo mundo sabe, a divulgação nossa é bem restrita, poucas pessoas sabem, 2, 3 pessoas sabem do enredo. É uma surpresa geral, porque eu gosto de causar surpresa. Isso para mim acho que fortalece mais a escola, e é o que chama a atenção. Eu deixei para o último momento, e a hora que eu divulguei, a cara de decepção da maioria era notória. E eu lembro isso como se fosse hoje. Saí daquela ali, o pessoal aplaudiu meio chateado e tal. E a hora que eu saí daquela festa, todo mundo veio para cima de mim. Marquinhos, que loucura, cara. Que loucura. Dá tempo de mudar? Falei, não, a festa já foi. E era interessante. E isso, os que ficaram, falaram, vamos trabalhar. Vamos arregaçar as mangas. E esse Beto foi um do cara que me ajudou muito. O Beto foi a essência da coisa de falar, vamos fazer. E a hora que eu trouxe a escultura de São Roque para cá, era realmente o símbolo de São Roque, era a cara. Eu queria que fizesse realmente o santo. E nisso o pessoal começou a ver e tal, será que vai dar certo? E deu super certo. Chegamos na avenida, montamos lá, era realmente o andor de São Roque. Nós conseguimos reproduzir o andor de São Roque. E a hora que a gente colocou isso do lado do objetivo, onde que é a nossa concentração, muitas pessoas iam lá se benzer na frente do santo. Isso aí me deixou assim, em êxtase. Eu falei, meu Deus do céu, cara. E aí foi a parte que eu falei, deu certo. O desfile veio, entramos na avenida, Deus mandou aquela chuva para abençoar, para lavar a alma. E a hora que começamos a passar, é uma parte assim que eu jamais vou esquecer na minha vida. Deu tudo certo, o santo foi louvado. Então, foi um momento de muita emoção. Eu acho que foi o carnaval que deu certo durante os anos, inclusive da pandemia. Isso aí foi. É que eu falei, nós não íamos fazer só apenas um desfile, mas uma celebração ao nosso padroeiro, merecidamente, pela primeira vez na história de São Roque, da cidade de São Roque, nós viemos falar realmente do padroeiro. E fizemos com o maior carinho, com maior emoção e com certeza com o maior respeito. Isso é importante. O início de tudo aí foi bem árduo, né? Mas nos dias de hoje, ser reconhecido, ter amizades maravilhosas, como por exemplo na Estácio de Sá, Rio de Janeiro, meu amigo Mário, um dos caras assim que nos recebe de muito carinho, nos carrega no colo lá, é gratificante. Diretor-geral que faz tudo lá. Beija-Flor, do nosso amigo Rodney, mestre de bateria, que é um grande parceiro, um grande irmão de coração mesmo, que nos recebe também de braços abertos, tanto a própria comunidade, onde sempre está, né? E Marcão, mestre Marcão, que era do Salgueiro, hoje está na Tuiuti, faz aquele trabalho monstruoso, a qual também a nossa bateria foi batizada como Bateria Furiosa, exatamente pelo Salgueiro, né? Então a gente tem essa referência do mestre Marcão na nossa bateria, é o que a gente mais
tenta acompanhar. Então essas referências da vida da gente são referências maravilhosas, a gente leva de coração. A nossa meta é essa aí. O processo de gravação, de chegar pra gente as músicas, né, vem lá do início do Carlinhos César. Carlinhos César gravava a música num cassete, uma fita cassete, como eu sempre falei para vocês, no início lá comentei, até o de 98, que foi do bloco, né, foi em fita cassete, e a partir daí a gente levava para um grupo pequeno da bateria para a gente poder ensaiar essa música. E era tudo mais difícil, né? Mas tinha um grupo pequeno, ensaiava essa música e passava para os demais. E aí foi, de acordo com os anos passando, a gente foi melhorando, começamos a entrar em estúdio, né? Nós tínhamos um estúdio que entrava aqui, era na pracinha do BNH, bem próximo da pracinha do BNH ali, na Santa Quitéria mesmo, próximo à igrejinha. A gente fazia ali, tinha um estúdio, que era de um rapaz muito amigo nosso também. Fizemos as primeiras gravações, deu super legal, e a partir daí não parou mais. Aí veio com o Valtinho Tato, onde nós se conhecemos numa apresentação em Araçariguama. Ele estava ali, ele sempre vinha até Araçariguama fazer uns shows, né, cantar, e ele apareceu ali e me chamou no canto e falou: "Oh, que legal, cara, tem uma bateria bacana, tal. Pô, eu sou compositor." E eu não conhecia ele, falei: "Ah, pô, ano que vem eu vou te chamar." Peguei o contato e a gente realmente tinha aquelas eliminatórias de samba, né? Então a gente, só que era num dia só, a gente via qual que era o melhor, a comunidade votava ali e a gente ficava com o que era, né? E nesse período ele veio para competir com o samba. Só que era totalmente diferente a pegada do samba dele, né? E todo mundo ficou: "Poxa vida, cara, olha a diferença do samba, é a cara da Santa Quitéria." E realmente se tornou a marca do samba nosso. A pegada, o diferencial, a letra bem chiclete, para o pessoal entender. O carnaval do interior tem que ser rápido, né? Para o pessoal entender a letra, porque é muito rápido. A divulgação é pouca, diferente das outras escolas grandes de São Paulo, Rio de Janeiro. Então a diferença é essa. Ele conseguiu fazer o trabalho artístico dele virar uma marca da Bateria Furiosa com a Santa Quitéria. Essa junção foi perfeita, vai até os dias de hoje. Vem festejar, ergue a taça e vem brindar. 15 anos de luta e pé no chão. Mais uma vez vamos gritar, é campeão. Minha família Santa Quitéria, sacode, sacode! Se liga! O tambor da Furiosa incendeia. Minha bateria Santa bota conta de Quitéria, samba na veia. 15 anos de glória e tradição. Tem que respeitar meu pavilhão. O tambor da Furiosa incendeia. Santa Quitéria, samba na veia. 15 anos de glória e tradição. Tem que respeitar meu pavilhão. Nessa trajetória, nós trabalhamos muitos sambas enredos, né? Por exemplo, 99 passamos para 2000, Brasil 500 anos. Foi uma época que foi muito legal. Brasil 500 anos veio assim para fortalecer, a escola cresceu mais, mas ainda tinha aquela rejeição da bateria. Então, a partir daí começamos a crescer. 2004, nós fomos campeão também, campeão regional, foi muito legal. E além disso, São Roque fizemos um samba enredo super bacana, que foi sobre Alexandre Delgado, na época, foi muito bacana.
2006, campeão aqui em São Roque, também foi muito bacana, que na época a gente queria mostrar que realmente o carnaval como carnaval era muito importante, né? Que se tratava a candinha fofoqueira, não sabe, que a vida é passageira. Então, contava exatamente essa história, que ficou marcada como campeã, e alguns levaram até para o lado errado, mas foi a escola de samba em si, na verdade, é o que retrata a própria comunidade. Então é a história que você consegue levar de tudo quanto é forma para a avenida. Nossa fase da escola de samba, quando passamos, né? Passamos por várias fases aí. Nós tínhamos, inclusive, uma sede que era do lado da pracinha do BNH, né? Essa sede, em algum tempo, acabou sendo devolvida, né? Porque pediram. E aí nós conseguimos uma sede que era divisa com a Vila Nova. Chegamos lá, era uma sede que não tinha estrutura nenhuma, não tinha iluminação, não tinha energia, não tinha nada. Uma chácara, né? Uma chácara grande, bem abandonada. Chegamos ali e começamos a restaurar isso há 25 anos atrás. Iniciamos ali um projeto de montar algo, né? Era uma sede da Pênalti, né? O seu Eduardo, caridoso demais, nos deixou lá nesse período de 25 anos, o que eu tenho que agradecer muito, não só a ele, a Pênalti em geral, né? E nesse período nós fomos muito felizes, muito felizes. Lá nós reformulamos a quadra, ensaiamos na quadra, que era uma quadra aberta, né? E de lá a gente começou a crescer. Ganhamos uma tenda de circo, onde era a parte de baixo ali, onde era o caseiro, que é a Cida, né? A Cida e o Davi, o falecido Davi. A gente montamos uma tenda de circo na frente. E a partir dali, começaram os ensaios debaixo da tenda, porque nós não tínhamos espaço suficiente para poder ensaiar quando chovia. E com essa tenda de circo de 10 metros, ajudou e muito. Apesar que quando chovia, a lama descia da quadra de cima do barranco e pegava nós ali embaixo, mas pelo menos a gente não tomava chuva. Teve até uma vez, que eu me lembro bem, que na final do samba enredo, nós convidamos todo mundo. Todo mundo chegou de roupa branca, né? Que é o normal de uma escola, né? De uma festa. E começou a chover. E era uma lama assim que vocês não tinham noção. Então, coisas que a gente viveu mais intensamente com alegria, né? Com uma alegria imensa. Porque a gente sempre pensou a escola em primeiro lugar, né? Aqui não tem vaidade na Santa Quitéria, a gente prega isso para que o pavilhão seja o símbolo maior da escola e sem vaidade, porque o importante é o pavilhão, depois vem o restante. E nessa sede a gente perdurou por muito tempo, fizemos vários encontros, várias festas, começamos a construir um barracão, né, nessa sede, mudamos para a parte de baixo, começamos a estruturar, mas amassamos muito barro antes disso tudo, tivemos vários problemas com muitas coisas lá, mas conseguimos se adaptar. Quando veio a pandemia, nós tínhamos acabado de colocar um telhado, nós ficamos sem chão, porque não tinha nem como pagar esse telhado, porque estourou a pandemia, a gente pensava em fazer festa, tudo, não pôde fazer, e assim mesmo a gente conseguiu honrar tudo aquilo ali e continuar com a família. Chegando em 2024, infelizmente, o terreno foi negociado com algumas coisas e nós tivemos que sair de lá e nós não tínhamos um chão para pisar. Então voltou aquele sentimento de tristeza que pairava no ar, para onde a gente vai, como é que vai ser a nossa história daqui para frente, uma luta assim que se iniciava e a gente não tinha
tinha braços. Nós tínhamos que esvaziar em 30 dias. 30 dias corridos, assim, o mais rápido possível. E aí reunia a diretoria, só que eu sabia da situação que era assim. A coisa estava começando a ser negociada, eu tinha uma sinalização, mas não era concreto ainda. Eu rezava muito porque nesse período que a gente ficou lá, várias coisas aconteceram, inclusive algumas negociações iam, mas não perdurava, acabava no meio, não era concretizada. E nesse período acabou concretizando. E eu sabia daquela tristeza que me envolvia ali, não podia falar para ninguém, porque a gente tem que ser o para-raio de tudo. Se você chegar, e eu sei disso, às vezes a gente chega com um problema, meio cabisbaixo, o ensaio já não rola legal. A energia, né, que eu posso dizer do Marquinhos ali, como vejo muitas pessoas dizerem, fala, Marquinhos, você não chegou legal hoje. Hoje o ensaio não foi. E eu não podia falar nada. Aí quando eu cheguei, chamei os diretores e falei, gente, eu preciso falar alguma coisa para vocês assim, não tô aguentando mais, eu vou ter um infarto, eu vou ter um problema aí, mas preciso falar com vocês. E só eu e Raquel sabíamos. Aí sentamos, conversamos com o pessoal e foi uma choradeira aquele dia. A gente não sabia para onde começar, mas a energia que eu achava que ia apagar aquela chama, acho que fortaleceu, né? O universo trouxe pra gente a coisa que a gente precisava, a energia. Dali eu lembro que, naquele momento, uma semana antes, que eu sou muito, né, devoto de São Jorge, uma semana antes uma imagem de São Jorge caiu ao chão e ela se quebrou e eu fiquei muito mal naquele dia. Uma imagem que eu tinha ganho, né, e estava ali e eu vi que alguma coisa ia acontecer. E aconteceu na semana seguinte. A nossa perda da quadra. Aquilo foi um buraco que abriu no chão. Ano de eleitoral, a gente não sabia para onde ir, não sabia para onde correr. Mas tudo foi acontecendo. Aí algumas ideias vieram, algumas ideias começaram a formular. As portas se abriram e hoje nós estamos numa casa grande, uma casa boa, que nós pegamos abandonada, também da mesma forma que a gente pegou a sede anterior. Mas as portas começaram a se abrir, a gente começou a entender que a coisa ia rolar de uma forma diferente. E foi aí que surgiu a ideia do enredo de 2026. A ideia do enredo de 2026 foi exatamente em cima disso, do momento ruim que nós passamos, momento que abriu aquele buraco sem saber para onde ir, e no momento que nós estamos hoje. Mas mostrou a verdadeira história nossa. Os verdadeiros guerreiros que são a Santa Quitéria, a verdadeira família que não se deixou abater, que no dia a dia falaram assim, Marquinhos, a escola só vai acabar se você quiser, porque nós estamos vendo que você está mal, mas você tem que tirar isso do seu coração, você tem que ir para frente, ir para a linha de frente, porque sem você a gente não vai conseguir. Isso 2, 3 dias ali, o pessoal falando, 2, 3 dias falando, eu não conseguia reagir. Eu estava, para dizer a verdade, como se estivesse numa UTI, ali entubado, sem poder fazer nada. E Raquel, o pessoal da diretoria, tudo ali me cutucando, viu? Para! Você só chora, você só tem... você está entrando em depressão, você não está conseguindo fazer nada. Vamos à luta. Nós estamos aqui, família toda aqui. E nisso foi... lutando. Muitos estiveram comigo aí e viram que realmente aquele choque serviu para a gente poder chegar e levantar a cabeça, crescer e ir para frente. E a partir daí não parou mais. A partir daí, os meninos entraram na nova sede, sem medo de ser feliz, trabalhando com carrinho, com enxada, com foice, com tudo, mudando a nossa foto, escrevendo a nossa nova página da história. Então, isso aí, eu vou falar para você, Deus me colocou coisas na vida que são coisas para a gente levar para o resto mesmo da vida, de situações maravilhosas. E como eles falaram, olha, o mal não veio para durar. A felicidade vai, no amanhecer, vai voltar e vai raiar.
E aconteceu. E hoje eu posso falar desse novo enredo, esse novo samba, que mostra o pesadelo, né? E a fabulosa Fábrica dos Sonhos está aqui de pé. Então, aquela arte toda de perder tudo foi só apenas uma passagem, de mostrar que minha comunidade é forte, que a nossa diretoria é coesa, nós estamos juntos sempre. E até peço desculpa pela emoção que a gente passa e viver isso. Não estou chorando de tristeza, mas de alegria, de poder saber que eu posso contar com essa minha equipe, que eu posso de chamar de verdadeiramente uma família. Então não é uma tristeza, é um choro de muita alegria, de gratidão a cada um dessa família maravilhosa chamada Santa Quitéria. Difícil, cara. Você é louco. Lute, acredite, conquiste, perca, deseje, espere, alcance, invada. Aprecie cada passo sonhando com as próximas conquistas. Somos guerreiros e guerreiros não desistem nunca. Avante, família Santa Quitéria!